Somos alunos do primeiro ano de licenciatura da Univesp e juntos desenvolvemos o nosso primeiro projeto integrador. Por orientações sanitárias, nos reunimos apenas virtualmente e escolhemos como tema a inclusão de crianças com necessidades especiais, com ênfase no transtorno do espectro autista no ambiente escolar. Orientados pelo professor Dr. Euro Marques Júnior, baseado nas matérias estudadas como Escola e Cultura, teorias da aprendizagem, metodologia de pesquisas, elaboramos questionários diferenciados para pais, professores e profissionais da saúde que lidam com essas crianças no seu dia a dia, para verificar como é feito o acolhimento, o desenvolvimento das suas potencialidades no aprendizado e na socialização. Pessoas com deficiência são aquelas que possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E muitas vezes isso pode ser a causa de barreiras que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No Brasil existem leis que regulamentam esse processo de ensino-aprendizagem e asseguram aos educandos com eficiência, transtorno global do desenvolvimento e alta habilidade, currículos, métodos, técnicas, professores formados com capacitação que são responsáveis por integrar esses educandos no processo de ensino-aprendizagem do nosso país. Não só no processo de ensino-aprendizagem, mas que a partir disso contribuir para que eles sejam integrados efetivamente na vida em sociedade, até mesmo pelo trabalho. No país existe também decreto que obriga a instalação, a contribuição através de equipamentos, desenho universal, tudo destinado a atender às necessidades especiais desses educandos. Com isso, entra a importância da sala de recursos multifuncionais que podem propiciar a inclusão desses educandos no processo de ensino-aprendizagem. Uma das preocupações percebidas entre os pais e os profissionais envolvidos é a crescente romantização dos transtornos do espectro autista. Não podemos perder de vista que somente alguns indivíduos do espectro são carinhosos ou geniais. Alguns são verbais, outros não. Alguns têm crises diárias, outros não. Alguns são violentos, outros não. As características são muito diversas, consequentemente, as necessidades também. O diagnóstico precoce, as intervenções terapêuticas e pedagógicas são fundamentais para o desenvolvimento das potencialidades e da independência das pessoas com TEA. Entre os diálogos que tivemos, nas entrevistas, destacamos um realizado com a Marisa e o Reinaldo, pais do Theo de 3 anos, onde eles falam das expectativas com relação às escolas no futuro. Boa noite. O que a gente espera para a escola do Theo, da escola do Theo, no futuro? Na verdade, a gente vê hoje muitas escolas se preocupando com educação especial, só que uniforme, ou seja, é atender a criança especial e não se preocupa com a individualidade de cada característica das crianças. Então, o que a gente espera é que as escolas se especializem mais. Por exemplo, no caso do autismo, existem vários métodos, como o método ABA, o método ABA Denver, que para a idade dele é o mais indicado, que é propício para o aprendizado dele. Então a gente espera que as escolas se especializem nisso. Falando em inclusão e respeito às diferenças, né? Eu entrevistei a professora Eliane Galbiati, professora de educação especial que atua há mais de 20 anos nessa área, é psicóloga e pedagoga de formação. Ela trabalha na Escola Estadual Luiz Braga, atuando na sala de recursos. Com relação às crianças com transtorno de espectro de autista, ela me disse que o grande problema é que elas têm hipersensibilidade auditiva. E numa sala com muitas crianças, na faixa de 6 a 10 anos, é difícil realmente controlar a conversa, o falatório das crianças. Mas que, no geral, as crianças têm uma receptividade muito grande, elas tendem a acolher muito bem a criança com autismo. Elas têm bastante a ensinar a gente.
Sobre as entrevistas com as estagiárias, foi possível perceber 3 pontos. O primeiro é que precisa ter uma orientação prévia. Muitas vezes a pessoa é contratada como estagiária e só posteriormente ela fica sabendo que vai trabalhar como auxiliar, sem ter muito treinamento. O segundo ponto é que todos os entrevistados gostaram e acharam gratificante trabalhar como auxiliar. Ao mesmo tempo que elas estavam dando assistência, elas aprendiam. Isso é necessário, porque os professores precisam dar atenção a todas as salas. O terceiro ponto, por fim, é a questão de que todas as entrevistadas sentiram falta de uma sala de recursos. Elas reconhecem que ter uma sala como essas facilita muito o ensino para neuroatípicos, né? E foram essas as observações obtidas com as estagiárias. Oi, eu sou a Janaína Macena e eu trago para vocês hoje os 3 pontos mais relevantes encontrados nas entrevistas que fizemos junto às psicólogas no atendimento às crianças com TEA no ambiente escolar. Elas consideraram que os profissionais multidisciplinares têm condições de ajudar no momento de adaptação de material didático, nas atividades extracurriculares e no manejo de comportamentos mais desafiadores e comportamentos autolesivos. Que o maior desafio encontrado na intersecção do trabalho junto com os professores é a dificuldade de estabelecer o processo de inclusão devido à falta de capacitação e formação no currículo desses professores e equipe de escola. E as características mais relevantes consideradas pelos psicólogos para que um professor seja considerado um profissional que acolhe essas crianças é ele estar disponível para receber o aluno com TEA, ter disponibilidade para trocar e aprender com a equipe clínica e planejar a estrutura de ensino considerando as diversidades incluídas dentro da sua sala de aula. Realizamos diversas entrevistas, entre elas uma com uma mãe cujo filho é portador de síndrome de Down e também autismo. Ela nos contou da dificuldade de conseguir uma escola que o recebesse. Além disso, a criança necessitava de um professor de educação especial e também de um acompanhamento de um enfermeiro, pois faz uso de traqueostomia. Ela relatou que após o convívio na sala de aula, a criança melhorou sua relação com as pessoas, aprendeu a dividir coisas, brincar com outras crianças e também melhorou suas atividades cognitiva e motora. Ela destacou ainda que a criança não andava e começou a dar os seus primeiros passos. No ano passado, ele se formou no ensino infantil e conseguiu sozinho ir até o palco retirar o seu diploma. Isso foi uma grande conquista, uma vitória. A mãe informou ainda e destacou sobre a necessidade de não segregar pessoas, e sim, de unir, buscar interagir, porque de certa forma isso contribui para o seu crescimento psicológico e também para a sua independência. Nosso plano de aula propõe uma atividade para o primeiro dia de sala de aula, onde os alunos estão chegando, e para que eles se conheçam, propusemos que as fotos de cada um dos alunos fossem impressas, assim como seu nome, e espalhadas pelo chão para que eles possam se reconhecer, pegar a imagem, trocar com o colega, reconhecer o colega naquela imagem e ao final da atividade poder se construir a imagem corporal através de massinha, de uma brincadeira, de uma forma lúdica, uma brincadeira para encerrar a atividade. Elaboramos 2 planos de aulas para o desenvolvimento desse projeto integrador. No primeiro, foi apresentado o aluno autista aos demais. Nesse segundo, refere-se a uma disciplina de matemática, onde será apresentado o conceito de números, como contar, estratégias para resoluções de problemas simples. A aula será expositiva e, em seguida, terá uma atividade denominada a Batalha. É um jogo de cartas, onde os alunos vão interagir e trocar conhecimentos referente aos números, referente ao conteúdo que foi dado nesse dia. De certa forma, o aluno autista presente nessa turma irá conseguir se interagir com os demais, melhorando assim o seu relacionamento e o desenvolvimento do conhecimento. Ao final, será distribuída aos alunos uma atividade extra-classe e, com a devolutiva, o professor poderá avaliar aquilo que os alunos aprenderam, o que precisa melhorar em sua aula e aquilo que precisa sanar de dúvida dos alunos.
Ai, que coisa mais gostosa, tia!